Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos dar sequência no vídeo 423. E também a sequência é uma pergunta de Allan Kardec, na questão 370. E assim Kardec pergunta aos bons espíritos: dever-se-á deduzir daí que há diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. Então nós sabemos que as aptidões são tudo aquilo que o espírito aqui na Terra, por exemplo, ele opta, né? Então existe a aptidão da música, a aptidão das artes, existe milhões de aptidões. Então por isso que Kardec fez essa pergunta aos bons espíritos: dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens vem do mesmo, nós podemos dizer, descender, é a mesma coisa, unicamente do estado do espírito. Aí os bons espíritos respondem da seguinte forma: o termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre, né? O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito. Olha que maravilha! O princípio dessas diversidades de aptidão reside nas qualidades do espírito. Se o espírito é mais evoluído, é mais adiantado, é óbvio que ele muito mais aptidão ele possui do que aquele menos evoluído, menos adiantado. Então, por isso que os bons espíritos assim responderam: olha só, o princípio dessa diversidade, essa diversidade é o mesmo que diversidade de aptidões, diversidade de qualidades.
né, reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Então, o que pode ser mais ou menos adiantado? Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria. Então, cumpre-se, porém, né, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia, né, o exercício de suas faculdades. Cerceia é o mesmo que diminui, né, menor, diminui o exercício de suas faculdades. Porque é natural, porque olha só para você ver. Que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria. Então, é natural que seja dessa forma como os bons espíritos responderam aqui a Kardec. Por quê? Porque o espírito, de alguma forma, ele depende da matéria para exercitar aquelas aptidões. Então, por exemplo, aquele espírito que ele tem aptidão, assim, por ser um tenor, por exemplo, mas que por algum motivo, por alguma prova, por alguma expiação, nessa existência falta ali as cordas vocais. Então é natural que ele não vai colocar em prática aquela aptidão, aquela vontade. Ele tem vontade, ele tem aquele dom de um tenor, mas ele depende das cordas vocais. Como, por exemplo, a aptidão para tocar piano. Ele tem vontade, ele gosta. A aptidão dele é tocar piano, né? Ele tem uma facilidade imensa em registrar as notas musicais na mente, no cérebro. Mas e se ele não tem as mãos por algum motivo? Ele não consegue, porque ele não tendo as mãos, ele não tem os dedos para tocar nas teclas, né? Ou às vezes também ele não tendo audição, ou às vezes também ele retorna ao corpo físico assim, com uma certa restrição mental. O espírito é uma coisa, mas a restrição mental, a restrição neurológica, leva o espírito àquela impossibilidade. Então, olha só para você ver,
que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia, o exercício de suas faculdades. Vem de descender. Então, o termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito. É no espírito. Essas qualidades são atributos do espírito. E se não for aqueles atributos, a pessoa não tem sensibilidade alguma, ela não tem gosto. Por exemplo, tem pessoas que não têm dom nenhum para tocar violão, tocar piano e outros órgãos musicais. Tem pessoas que não têm dons nenhum artístico. Tem pessoas que não têm dom para ser professor. E por aí em diante. Inclusive eu quero dizer a vocês que provavelmente vocês estão ouvindo uma algazarra lá no fundo. Mas isso não é música, não é algum tipo de música que eu coloquei para fundo musical, não. São uns amigos nossos que tá assim um pouquinho alterados por causa do aguardente de cana. Então o aguardente de cana provoca isso, né? Mas não podemos ignorá-los porque eles também estão no direito deles, né? É o nível evolutivo de cada um. Então a gente não pode ignorar. Tanto é que eu estou aqui mesmo assim, fazendo esse vídeo, de alguma forma ignorando esse barulho todo, porque se eu fosse me importar com esse barulho, eu não iria fazer esse vídeo. Então, Allan Kardec aqui ele faz um comentário. Encarnando, traz o espírito certas predisposições e se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, Então, encarnando, traz o espírito certas predisposições. E se ele admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Olha que interessante. Será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas,
só o são porque o acaso só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais? De onde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios e que assim o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael? Desde que certos órgãos se achassem providos, capacitados, ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o detora de tal ou tal órgão, teria podido ser um acelerado, e o maior dos acelerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita, se ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Então, por isso que o processo é muito relativo e também complexo. E cada caso é um caso. Porque está relacionado à evolução do espírito. É lógico que aquele espírito mais evoluído, mais consciente, ele opta por melhores e por mais aptidões. Ele raciocina, ele consegue assimilar, ele busca aquilo que ele sabe que faz parte e que lhe facilita não só o desenvolvimento intelectual quanto moral, como também evolutivo. Porque quanto mais ele exercita aquela aptidão, é lógico, esse espírito mais lúcido, mais consciente,
muito mais ele consegue ascender no conceito divino. Então, as aptidões, elas têm a ver com o eu, com a evolução do espírito. As não aptidões têm a ver com a não evolução do espírito. Tem pessoas que não gostam de teatro, ele não tem aptidão a nada. Ele não gosta de obras, enfim, ele não vai a um museu, ele não estuda história geral, né, ou histórias gerais da Terra. Enfim, ele não se dedica a nada. Sendo que uma pessoa dessa não pode ser considerada nenhuma lesma. Porque a lesma, que é a lesma, ela tem uma aptidão, que é conservar o seu caracol. Porque ela sabe que o seu caracol é a sua moradia de proteção. Então, Allan Kardec aqui, ele resume muito bem essa colocação. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez, não é? Pelos sinais fisionômicos a gente consegue reconhecer os sinais da embriaguez, os sinais daqueles vícios daquela pessoa. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a embriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades? Então, mediante toda essa situação, é necessário que tenhamos conhecimento tanto das leis divinas quanto das leis da terra, para que possamos, mediante essas situações, não tecer comentários depreciativos, porque cada um cada qual, de acordo com o seu nível evolutivo. Então, como se diz o ditado na Terra, né? Gosto não se discute. Por que gosto não se discute? Porque está de acordo com a evolução do indivíduo ali em processo de evolução. Nem sempre o que uma pessoa gosta é o que a outra pessoa gosta. Por isso que nós temos que respeitar um ao outro. Porque o respeito faz parte também da evolução. Então nós vamos passar para o próximo vídeo.